Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Mais Do Que Finanças, o podcast para você que quer aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre finanças pessoais e empresariais. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e hoje estou com uma convidada mega especial. Ela já esteve aqui em outros momentos nesse podcast, mas hoje vai ser um a um. Minha esposa, minha querida parceira, minha sócia de vida, e hoje ela tá toda loirona, tá lindona. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo lindona, gostei. Tava sentindo falta, confesso. A pessoa se arruma toda, eu gostei de um lindona em público. Isso aí. Pontinho, amor. Tá vendo? Você que é casado, aproveite e faça isso também. Seu casamento vai agradecer. Obrigada pelo convite. Eu amo sempre estar aqui. Às vezes eu tô do seu lado, aí, né? Como host também. Sim. Às vezes como convidada e agora sozinha como convidada, né? Exatamente. Então você vai contar daqui a pouquinho o que aconteceu, por que você tá aqui sozinha e quais são os planos aí, né? Então, mas para quem não assistiu ainda os outros episódios e não conhece a Gabriela, né? Eu quero que você se apresente para eles conhecerem você um pouco mais. Ai, que lindo. Eu sou Gabriela Ribeiro, esposa deste maravilhoso. Eu sou mentora de mulheres empresárias. É muito engraçado falar olhando para ele, sabendo que ele já sabe a minha história, mas eu sou mentora de mulheres empresárias que querem se posicionar melhor, principalmente no mundo digital, né? E para isso, dentro aí do meu método, tem pilares como comunicação, posicionamento, imagem, gestão ali das redes sociais e como realmente construir uma marca que seja forte dentro da mente das pessoas, né? Atingindo o público certo, alcançando resultados. E mais que isso, imagino que meu grande propósito dentro desse trabalho, lógico que imagino que a gente vai falar sobre isso, mas é fazer com que as mulheres despertem o melhor delas mesmo e ocupem o seu lugar no mundo e não apenas no digital. É que o digital acaba sendo uma via, né? Uma ferramenta para isso. Perfeito, perfeito. E a última vez você esteve aqui como sócia, fundadora, como alguém que trabalhava no Seja Vista, né? Que era ali um projeto, né? O seu e da Vanessa. E o que aconteceu? Conta pra galera aí, quem tá curiosa, as seguidoras da Gabi, que quer saber no detalhe, ela vai colocar hoje esse detalhe. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, marca aí as pessoas aí para que precisa saber aí talvez o que a Gabi tem para trazer, quer conhecer um pouco mais da história dela, um pouco mais da minha história aqui que eu vou apresentar para vocês. Alguns momentos nossos aqui também. E coloca nos comentários o que você tá achando, se tá gostando. Se você quer que a Gabi venha mais aqui de host comigo, ou qual conteúdo que você quer nos próximos podcasts pra gente trazer pra você, com certeza. E aí? Maria Fifi. Exatamente. Márcio Kleber, Maria certo. Fifi. E aí, o que você traz? Eu brinco desde o primeiro minuto que a gente precisou dar essa notícia, né? E aí eu falo a gente, enquanto Seja Vista ainda, que as pessoas iam surtar porque Sandy Júnior não seriam mais Sandy Júnior, seriam Sandy, Reticências e Júnior, né? Pessoas separadas. As pessoas associaram muito a nossa imagem, né? Nós éramos Vanessa e Gabi, Gabi e Vanessa do Seja Vista. Nós éramos as meninas do Seja Vista, né? E, na realidade, não houve nenhum marco, nenhum acontecimento desagradável, porque essa é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né? Tipo, nossa, elas tretaram, deu um pau, deu algum BO, deu algum problema, enfim, o que será que aconteceu? Até porque foi de forma bem repentina que a gente decidiu. Não que a gente decidiu, mas que a gente contou. Até porque a gente não queria fazer disso um acontecimento, né? A gente não queria gerar burburinho, não queria que elas ficassem, de repente, insistindo pra tipo, nossa, por que vocês vão fazer isso? Enfim, já que era uma decisão que tava muito clara pra gente, né? Se for pra resumir, assim, o grande motivador de todos foi porque o Seja Vista, ele teve um tempo de vida em que nós somamos, né? Nossas forças, a gente atingiu muitas mulheres juntas, mas em dado momento, que foi agora, a gente percebeu que a gente poderia escalar muito mais separadas, a gente poderia crescer e correr muito mais separadas, tanto por as nossas potencialidades serem, ao mesmo tempo, muito complementares, altamente distintas, né? E a gente percebeu que dessa forma a gente conseguia correr mais rápido
talvez até para direções opostas, para conseguir atingir mais mulheres, porque juntas a gente atingiria uma quantidade determinada de mulheres. E um determinado público também, né? Sim, sim. E separando as nossas forças, além de a gente conseguir, né, colocar um pouquinho mais da nossa identidade, tanto a Van no trabalho dela, quanto eu no meu trabalho, a gente conseguiria escalar tanto financeiramente quanto profissionalmente. E quanto atingir mais mulheres também, porque sempre foi o nosso grande intuito, sempre foi o nosso grande objetivo, né? Nós desenvolvermos, seja pessoal, profissionalmente, seja com as ferramentas de trabalho mesmo que a gente tinha, seja na imagética, o objetivo maior sempre foi ser espelho e ser guia e ser método e ferramenta para mais mulheres passarem por esse processo também. Então, foi uma forma realmente que a gente conseguiu de fazer as coisas escalarem e de um jeito mais leve, de um jeito mais fluido e assumindo de novo a nossa identidade. A gente também acabou se misturando muito no meio do caminho, né? A Van tem uma história incrível enquanto profissional. Ela é uma puta profissional, ela é psicóloga, ela tem uma carreira consolidada como consultora de imagem. Ela tinha já, né, toda essa expertise e eu também. Eu vinha da área da maquiagem, eu era visagista, era especialista em coloração pessoal, especialista em comportamento, já atuava com mentorias. Então a gente tinha uma história separadas que acabou se tornando uma história unificada e aí meio que a gente perdeu a nossa própria identidade no meio do caminho. E a gente passou a entender que as nossas forças realmente separadas podiam ajudar muitas mais mulheres. Que top. Mas que fique claro que Dona Vanessa é uma das minhas melhores amigas da vida e sempre vai ser. Faço votos de que o Seja Vista realmente... A Vanessa Zicardi com o projeto Seja Vista, que agora também é um pouco diferente, concretize tudo que um dia a gente sonhou e muito mais, porque agora com a carinha dela, obviamente. Muito bom, muito bom. E você fala essa questão aí de sociedade, de projetos, né? Eu passei por um momento muito parecido também, né? Até antes de você conhecer a Vanessa, eu tinha a sociedade com o Gabriel na 360, né? E também existia essa narrativa, né? Então nós éramos os carecas ou os meninos da 360, porque saímos do banco, começamos juntos o negócio e por muitos anos foi assim, né? Então sempre era Gabriel e Márcio, Márcio e Gabriel. Não tinha como dividir ali, né? Quando ela falava de 360, vinha muito a nossa imagem juntos, né? E hoje estamos separados também aí na questão, cada um atuando com a sua consultoria, cada um seguindo o seu caminho, mas a amizade, o carinho, o respeito é o mesmo e também esse projeto, né? De realmente você sai de uma linha ali com uma sociedade e aí tem que se moldar, tem que construir uma nova marca, um novo projeto, uma nova forma de você se expor, porque não existe aí mais uma outra pessoa para dividir aí o rosto ou para ajustar a comunicação, narrativas e tudo mais. Como é que está sendo isso para você? Porque é bem recente, né? No meu caso, foi uma adaptação, um processo aí contínuo de construção de um projeto, de uma ideia que eu continuei mantendo. E para você, que tá... O que virou? Como é que tá esse Eu acho que até vale frisar antes de entrar nesse assunto, né, do como é que tá sendo pra mim, que muitas pessoas passam por situações parecidas na vida, seja profissionalmente ou pessoalmente falando, em relações ou projetos ou caminhos e tudo mais, e elas simplesmente continuam mesmo tendo outras coisas em mente, né? Eu passei por isso, você passou por isso, do lado de lá o Gabriel e a Vanessa passaram também, tem as histórias deles e inúmeras outras pessoas passam por isso também. E acho que podcasts são muito feitos pra gente dar pequenas pílulas para as pessoas, né? Se eu pudesse dizer algo é que não entendam a vida como estática, né? Exatamente. As nossas relações trouxeram muito aprendizado, fica a amizade, porque ambos os lados trataram tudo com muita maturidade, né? Mas nada é estático, a gente sempre precisa se movimentar. E às vezes o próprio movimento da vida vai mostrando o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito e tudo mais. E a gente sempre precisa seguir nosso coração, seguir o que é melhor pra gente. Então, se você se encontra, de repente, numa situação assim, né? Saiba que nada é estático, que tá tudo bem. Você sempre precisa buscar o que é melhor pra você. Eu tive um mentor, o Gabriel também, né? Que comentava muito comigo a questão dos ciclos, né? Então, dentro da mentoria dele, ele traz bastante analogia ali ao xamanismo, que tem a questão dos ciclos da natureza, né? Então, a gente tem ali outono, inverno, verão, primavera. E são fases, né? Fases da lua e outras coisas.
E na abordagem que ele trouxe para mim, eu não vou esquecer isso, que fez muito sentido para mim no momento, é que todo ciclo ele se encerra, seja um ciclo curto, longo, médio, mas para renascer um outro. Sim. E nem sempre um término de um ciclo ele é negativo, né? Sim. Muitas vezes... É o ou marco melhor, de uma outra fase. Né? ou o prisma que você olha. Às vezes você pode finalizar um ciclo olhando para ele de forma negativa, falando, pô, foi ruim, mas depois de um tempo de maturidade, de entendimento, de aprendizado, você vai olhar, nossa, realmente foi um ciclo que na época eu achei ruim, mas foi tão bom por conta disso, disso, disso. E quando você vai aprendendo, se desenvolvendo na vida, você vai entendendo cada vez mais fácil, né? Você vai tendo mais maturidade olhando para os ciclos já com esse prisma de, tipo, cara, não foi nada negativo, foi bom, foi aprendizado, foi crescimento. É uma oportunidade a gente continuar se desenvolvendo e crescendo, cada um no seu caminho, mas de uma forma muito sustentável, muito transparente, muito tranquila, né? Do lado de cá, acho que as únicas pessoas que choraram um pouco com isso foram as seguidoras, né? Porque é uma adaptação para elas. Teve uma seguidora que falou assim: nossa, mas para mim vocês eram como Twix, a combinação perfeita de creme, chocolate e caramelo. Era tipo perfeito, né? Porque elas viam quanto a gente era diferente, Sim. era exatamente isso que elas apreciavam, sabe? Mas era diferente, mas se complementava numa fala ali, no dia a dia, né? É muito legal. Foi uma história muito incrível, sim, realmente. Sim. Que bom. E como é que a gente, hoje, o que você tá fazendo? Qual que é como é que tá sendo isso pra mim, né? O dia a dia aí. A ruptura em si, pra mim, foi algo altamente positivo, porque do lado de cá eu consegui, e eu tenho certeza, e eu já sei da história que aconteceu isso do lado de lá também, retomar, colocar dentro de mim de novo e entender que eu tinha algumas potencialidades porque dentro do Seja Vista a gente usava outras forças, algumas que eu também tinha e gostava muito de ter, elas estavam meio de lado ali. E aí hoje eu tenho a oportunidade de atuar com uma coisa que eu já atuava antes do Seja Vista e eu gostava muito, que eram as minhas mentorias, né? No passado... Até para quem não sabe da minha história, né? Eu já contei frações dela nos outros podcasts. Eu sou maquiadora há 12 anos e eu ainda falo eu sou maquiadora porque grande parte da Gabriela mentora hoje e do conhecimento que eu tenho de imagem veio do visagismo, veio da colorimetria, veio dos temperamentos, que veio principalmente, primeiramente, da maquiagem. Então, eu ainda me autodenomino maquiadora, assim. É uma parte de mim que ainda é muito forte e eu não faço questão nenhuma de deixar pra trás. Mas eu tenho uma história de 12 anos como maquiadora. Eu cheguei num patamar muito legal, assim, como maquiadora. Eu jurava de pé junto que eu morreria maquiadora, mas... né, quando eu comecei o Seja Vista, principalmente, aliás, quando eu comecei mais do que maquiagem e depois do Seja Vista, eu percebi que maquiar, né, mão na massa, lá, pincel no rosto da cliente, era só mais um degrau, era só mais uma etapa, Perfeito. né. E antes do Seja Vista, eu tinha um perfil chamado Mais do que Maquiagem, que era exatamente essa proposta. Mais do que finanças e mais do que maquiagem. Não, ela me abandonou, gente. Fiquei só eu com qualquer semelhança não é mera coincidência. Éramos um casal mesmo, desde então. Pensamos na mesma roupagem, né? Da mesma forma que pra você maquiagem não era só maquiagem, o pigmento no rosto final, né? no rosto da pessoa ali existia, pra maquiadora, né? Existia um backstage ali maior de tanto de ferramenta como de comportamentos e skills, né? Que ela poderia ter para poder realmente ser uma boa profissional. Eu também modelei isso e enxerguei que falar de finanças é mais do que finanças. É muito mais que dinheiro em si. Exatamente. Que o dinheiro ele é só o meio, né? Ele é só ali o que você usa no dia a dia. Hoje, já nem o dinheiro físico, já a nota de 50, de 100, ela já nem é tão usual. Se não aceita Pix, eu me lasco. Eu nem tenho dinheiro na carteira. E o Márcio fica bravo comigo, inclusive. Nos dias de hoje não tem muito valor, porque já tem uma outra proposta por trás. Mas quando a gente fala disso, é mais mesmo que finanças. Por quê? Tem um lado emocional, tem a questão de você enxergar isso como quais são as crenças que você tem sobre isso. Tem muito a ver da questão profissional também, o que você desenvolve, quanto que você gera de valor na vida dos outros, por isso quanto que você ganha, tem a parte dos investimentos. Então, é muito mais do que finanças, né? E muito mais que maquiagem foi quando a gente criou esse projeto, cada um no seu quadrado, né? E aí você
começou, mas percebeu que poderia aperfeiçoar esse processo, né? Eu comecei o Mais Do Que Maquiagem para falar sobre o backstage, literalmente, que uma maquiadora precisaria ter para dar sustentação a uma carreira de sucesso. Comecei da mentoria para maquiadoras inicialmente, né? Legal. E aí, a minha linguagem na rede social, ela era muito abrangente. Apesar de eu deixar claro que eu falava com maquiadoras, tudo que eu falava era muito aplicável para outras áreas. Empreendedoras, né? Exato, Geral, né? esteticistas, cabeleireiras, designer de cílios, sobrancelhas. Primeiro começou nessa área de prestação de serviço, né? E depois entra mais essa questão até mesmo de produtos, porque a base é a mesma. Então, lá atrás, eu comecei trabalhando com mentorias que tinham como fundamento o autoconhecimento como base da criação, da construção de uma carreira sólida. Por quê? Hoje, isso é algo que eu acredito até hoje realmente, muitas mulheres, e aí eu falo mulheres, porque meu público são mulheres, elas se preocupam em ser muito boas tecnicamente, se preocupam em fortalecer a base intelectual, em saber mais, em se munir de respostas, mas elas não se preocupam com o mais importante, que é o como comunicar isso, que é o como se mostrar, como se vender, como realmente você aparecer para as pessoas, como ocupar um lugar de valor na mente delas, para que daí então você tenha a oportunidade de mostrar o seu serviço. Então, desde então eu percebi que esse era um déficit muito grande. As maquiadoras, principalmente, elas buscavam um delineado agulha perfeito, mas não chegava ninguém para sentar e fazer o delineado da cadeira delas, não adiantava nada, entende? Sim. Quando elas precisavam colocar lá o celular na frente lá e falar, oi, nananana, elas simplesmente não conseguiam. E não era só por conta da timidez, era também por conta da timidez, por uma autoestima bem baqueada, né, que vinha não dali, mas de muito antes, mas também por não conhecer a própria história. Então, a base de toda a minha mentoria sempre foi a história de cada pessoa, a individualidade de cada pessoa, né? E eu atuei com algumas mulheres, tenho alguns cases de sucesso muito massa, assim, da época do Mais Do Que Maquiagem ainda. Ver as meninas fazendo sucesso hoje é incrível. Amanhã, inclusive, uma delas vai estar no meu podcast comigo. Depois eu falo sobre isso. O Márcio é a melhor merchan, marqueteira do meu negócio da vida, aí, assim, gente. Eu amo. Para mais informação, arrasta para cima. Não, Ai, Deus. Então, e aí nesse meio de caminho, na realidade, quando eu já atuava na parte de mentorias, eu conheci a Van. E aí a gente percebeu o quanto os nossos trabalhos eram complementares, e são até hoje, né, na realidade. Claro. E a gente decidiu criar o Seja Vista e a nossa primeira mentoria juntas, que foi muito top. A gente fez 3 turmas grandes de mentoria no ano passado, depois um curso e algumas turmas desse curso, até que chegou no momento atual, né? E dentro do Seja Vista, era exatamente uma fusão de metade da Van. Chegou uma hora que se misturou tanto que a gente não sabia qual metade era de quem, né? Mas era exatamente uma fusão de uma metade da Gabi, que vinha com essa parte da história, do autoconhecimento, do posicionamento e tudo mais, com a conclusão final, que era a parte da imagética, que vinha por base da Van, né? E a gente entregava o processo completo para elas, era uma mentoria muito legal. E aí hoje, acho que eu dei toda essa volta para contextualizar com o que eu fico hoje, né? Como vem sendo e o que eu faço hoje, exatamente. Hoje eu simplesmente volto a atuar na área onde eu já atuava antes, que é a mentoria para empreendedoras. Lógico que com um plus muito grande, porque além de construir toda a parte do fortalecimento da identidade dessa pessoa através do reconhecimento da história, das próprias vitórias e dos próprios diferenciais, eu tenho como traduzir isso através da imagem da pessoa. Então, eu dou o caminho, né, desde a autodescoberta até a materialização disso em uma imagem estética. E aí, não tem como eu parar na autodescoberta e no visual, porque seria muito vazio. Eu conduzo essa pessoa para o que ela vai fazer com isso, que é como ela vai se posicionar no digital. A grande maioria das minhas clientes, para não dizer 100%, ela está no digital e precisa estar no digital. Geralmente ela é a cara da empresa dela, se ela é empreendedora ou se mesmo ela tem uma empresa um pouco maior, geralmente ela é a cara. E uma empresa sem um rosto é uma empresa sem alma, né? Como a gente falou ontem. Então, a base de todo esse processo é caminhar por essa trilha, literalmente, para que ela tenha um posicionamento mais forte no digital. E aí, para mim, esse posicionamento mais forte no digital reverbera para ela em outras áreas. Porque uma vez que ela aprende a se posicionar no digital,
ela aprende a se posicionar na vida. Porque ela conhece a história dela, ela conhece quem ela conhece os valores dela, ela sabe o que ela faz. E ela aprende a tomar o lugar dela na vida. A escolher onde ela quer estar na vida, literalmente, entende? Então, hoje, é exatamente isso que eu faço. Muito legal. E assim, você fala isso e pra mim vem vários flashes assim Meu Deus, eu babei de leve aqui. das consultorias que eu atendo, né? Eu atendo hoje empresas e pessoas, né? Na parte financeira e também empresas na parte estratégica, na questão ali da organização financeira e empresarial como um todo, né? E uma das coisas que a gente muitas vezes pega na consultoria ali é que o empresário não tem uma visão muito clara ainda de marca, né? Então, assim, vamos falar, não um empresário grande, né? Um cara que tem uma empresa já consolidada, bem grande aí, ele até tem já esse conceito, porque talvez ele tenha uma equipe ali que apoie ele nesse sentido. Mas o empreendedor comum aí, vamos falar assim, o empresa familiar, o empreendedor médio aí, Autônomo pequeno, mesmo, né? autônomo, tá começando, ou que mesmo que já tenha bastante tempo de experiência, mas é uma empresa pequena, vamos dizer assim, não tem essa noção, porque para ele, às vezes, quando se fala de missão, visão e valores, é algo que ele imprimiu e colocou no site ali só. Algo que ele achou bonito. Que ele achou bonito e tá tudo certo, faz parte. Eu, quando comecei, também fiz isso, achei legal lá, um monte de coisa, e coloquei um monte de coisa que não fazia sentido para mim. Hoje, eu entendo como é importante você construir uma narrativa, você construir um modelo de negócio mesmo para você poder vender, acreditar nele, vender para o seu time, para os seus colaboradores e vender para o seu cliente. O cliente precisa comprar você, né? Ele tem que entender que atrás daquele negócio existem pessoas, um ideal, um propósito, uma ideia de fato ali que conecte com a ideia dele, com os valores dele, e aí ele vai enxergar valor, né? Ele não vai ver preço, ele não vai brigar por centavos, por percentual. Ele vai querer saber porque eu quero ser atendido por fulano, comprar o produto do ciclano, por conta que aquilo faz sentido para mim, né? Então, eu percebo que o empresário, ele não tem essa visão, ou empresária no seu caso, né? Que ele não tem esse contexto ainda é muito novo para ele. Ele acha que a internet é para propaganda ou para ser um blogueiro, um influencer, aí, vamos dizer assim, e ele não entendeu o poder da ferramenta, né? Quanto que esse posicionamento pode virar o jogo para ele, tanto para ganhar mais dinheiro, como para ganhar mais autoridade, como para ele expandir o sonho dele, né? Então, os clientes que eu atendo que não estão na internet ainda, eu falo, cara, você vai morrer, o seu negócio vai ficar para trás, já está para trás, mas não é só pegar e abrir uma página no Instagram, no Facebook. Contratar uma agência e fazer posts. Exatamente. Coloca lá o cara do marketing lá para fazer um post que não tem nada a ver com uma narrativa, com o público, com aquilo que ele quer. Em algum momento isso já funcionou, tá? No Instagram. Lá atrás sim. Lá atrás já funcionou. Tipo, fazer mensagenzinhas de frases de efeito pra galera jogar no grupo da família lá. Beleza, isso até um ponto, sei lá, uns 5 anos atrás. Vários anos atrás já funcionava, mas hoje não. Hoje o público ficou mais seleto, né? Então a pessoa usa a ferramenta não mais como só para ver foto, mas em si para conhecer pessoas, né? Para entender o que é o cara que está atrás do vídeo ali falando, para gerar essa autoridade, esse conhecimento. Fala mais, por que você escolheu empreendedoras para você falar? E o que você pretende, né, com essas mentorias? Qual que é o grande ponto ali de contato para você virar a chave delas? Venda é relacionamento, né? Você fala muito sobre a pessoa só abrir um Instagram, a pessoa só fazer postzinhos e tudo mais. É como a gente falou, em algum momento isso já funcionou, né? Simplesmente mostrar que você tem algo e alguém que precisa daquele algo vir e comprar, ok. Mas com o crescimento do número de empreendedores mesmo no Brasil nos últimos anos, com o crescimento das redes sociais em si, entende-se que a demanda por serviços é muito grande. Existem profissionais qualificadíssimos hoje no mercado, até porque outra coisa que está em alta é a troca de conhecimento mesmo, a monetização de conhecimento. Então, para que uma pessoa fique excelente em algo, muitas vezes ela não precisa estudar anos de alguma coisa, ela corta caminho, vai aprender com alguém que já é excelente, pratica e ela fica excelente também. E hoje no Instagram... E numa curva de aprendizado muito mais rápida. Um caminho muito mais curto. Às vezes, o que você aprendia na faculdade lá em 5 anos... sei lá,
E você consegue hoje em alguns meses, dependendo da área, obviamente, né? Porque às vezes um médico vai colocar lá, não, mas medicina... Não. Mas áreas Guardadas as devidas específicas, né? proporções, como Obviamente. diria meu pai. Você pode pegar algumas áreas específicas que você se concentrar energia ali e ação. Tem muito conteúdo até gratuito, que você vai entender ali o conceito e tal, e aí você pode aplicar, começar a ver resultado e daqui a pouco você já tá virando um especialista, né? Exato. E aí, assim, hoje, com o movimento da internet, tende o quê? As pessoas exporem muito mais os seus próprios trabalhos. E o consumidor ter visão de que tem muitas pessoas que são boas, fazendo aquele único serviço que ele tem necessidade. A questão maior é, o que faz uma pessoa te contratar e não me contratar? O que faz uma pessoa escolher a Marcela e não escolher a Joana? Sim. Entende? E você tem um contexto a mais, até para colocar ainda mais um ponto, é a questão da geografia, né? Porque antes do advento das redes sociais e internet, cara, você ficava muito restrito. Bairro, tipo assim, meu cidade, bairro, minha cidade. Então, eu sou a melhor empreendedora de finanças da minha cidade. Total. Então tá bom. Então, Jundiaí, a gente tá falando de Jundiaí aqui, né? Então, Jundiaí inteiro vai consumir de mim. Só que hoje, com o Instagram, com todas as redes sociais aí, o cara tá no Amapá, ele pode contratar uma consultoria minha. Prestação de serviço, com certeza. O cara, então, assim, quer dizer, talvez aí eu a sua concorrência tá muito mais distante, eu tô aqui né, em Jundiaí ainda. pegando cliente como eu já tenho, né? Do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, de vários estados. Ou seja, você não precisa, você não pode se preocupar apenas com seus vizinhos, muito pelo contrário, exatamente. a concorrência é muito maior, de muito mais longe, né? E muito mais barato, que nem se eu quisesse ter capilaridade nesses outros estados, é como um banco, né? O banco tinha, que nem o banco que a gente trabalhou. Pra quem não sabe, ela também trabalhou em banco. Bradesquete. Vai lá no outro podcast pra você pegar, no outro canal não, no outro episódio, e você vai ficar sabendo da história dela dentro do banco. Mas então, até aqui, o que você tinha que fazer? Tem que abrir uma filial lá, uma sede, uma subsede, tem que colocar um escritório lá. Quanto que custa isso? Hoje você faz um patrocinado, eu quero aparecer pro cara lá do Sergipe. Beleza, tá aqui, ó. O cara coloca, delimita lá a área e vai aparecer, e se o cara entender que eu tô apresentando uma boa linguagem, uma boa estrutura, um bom posicionamento, eu vou comprar, ele vai comprar de mim e eu vou tirar a venda de um cara do lado dele que tá ali. se preocupando com o vizinho e não esquece que tem um tubarão vindo, tipo, de ou longe, o cara muito tá mais preocupado forte. só com offline, falando, eu não preciso de internet porque eu tenho minha clientela fixa. Uma hora a clientela pode E assim, parar de consumir, né? E assim, vale frisar que tem algumas pessoas que têm determinados objetivos e dentro do objetivo que essa pessoa tem, muitas vezes a realidade que ela pratica já funciona muito. Mas o que não é congruente é uma pessoa ter grandes ambições e movimentos pequenos. Grandes objetivos e posicionamentos fracos, entendeu? Sim. Então, isso não é congruente. Você não vai conseguir atingir o que você quer perante o mercado como ele funciona hoje, tá? E ele pode ser muito diferente daqui a 5 anos. Daqui a pouco, Total. talvez E eu tenho certeza que modelo vai. não vai ser o mesmo. E, vai haver uma outra rede social. Porque, assim, só pra vocês entenderem o contexto como um todo, assim. Rede social e como ela funciona é reflexo do comportamento de consumo das pessoas. Então, daqui a 5 anos, assim como 5 anos antes era completamente diferente. Até a mentalidade, né? A mentalidade, a forma como enxerga a vida, como enxerga si. Então, até a própria rede social, ela vai tendo uma mutação, né? Então, vamos pegar onde a gente está aqui hoje. O YouTube fazia o conteúdo, ele era mais de uma forma. Agora a gente tá num podcast e daqui a pouco a gente tá só para quem programa de TV, sei lá. Para quem tá ouvindo, só a gente como um programa de rádio, porque também você pode estar no Spotify ou em outras plataformas de áudio. E então ele vai se adaptando para as necessidades do consumidor. Exato. E aí você que é empresário ou empresária que tá no seu negócio e não se adaptou, tá falando assim: meu cliente tem que comprar porque eu sou assim, quadrado. Cara, às vezes ele quer redondo. E se você não se adaptar, você tá fora do jogo. Porque alguém vai falar, viu, eu vou ficar redondo, não fisicamente, mas porque eu tô. Até porque, né? Mas eu vou fazer um produto redondo, já que meu cliente quer um produto redondo. Vou fazer um produto triangular, porque ele quer um produto triangular. Ou vou ter os 3, porque vai que tem um de cada um ali, né? Então, é muito importante ter essa visão e essa abertura, né? Porque antigamente era muito mais fechado, né?
E aí, quando a pessoas. gente fala de posicionamento em si, a internet tem vantagens e desvantagens, né? Como tem muita gente falando, muitas pessoas falam muitas coisas, né? Quais são as vantagens da internet? A escalabilidade, o poder da comunicação, chegar muito mais longe, chegar com muito mais força, Mais né? acessível. Mais acessível, poder. É isso, acessibilidade, né? Tipo assim, uma pessoa que zero tinha chance de ter qualquer tipo de conteúdo hoje, né? Não dá pra generalizar, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm acesso. Enfim, a gente tem uma posição relativamente privilegiada nesse aspecto, Sim. mas não dá pra negar que tá aí, que tá disponível, né? Muito mais do que antigamente. Mas quando a gente fala de posicionamento, é mais uma das palavras que está sendo banalizada, principalmente porque é uma palavra bastante comercial, né? Mas eu sou a louca dos significados. As pessoas esquecem, né, do que significa e tudo mais. Posicionamento nada mais é do que posicionar-se, escolher aonde você quer estar. E aí, quando a gente fala de comunicação, verbal, não verbal, imagem, tudo aquilo que você vai transmitir e o posicionamento, seja da sua marca pessoal, seja da marca da sua empresa, nada mais é do que você escolher o local onde você vai estar alojado na mente dos seus clientes. E por que na mente dos seus clientes? Porque é exatamente por ali que ele vai lembrar. Decisão vai acontecer. Toda decisão é tomada. Ele vai lembrar e ele vai escolher a Marcela e não a Joana e não a Marcela. Por quê? A Marcela está posicionada aqui e a Joana aqui. Por quê? Não sei. A Joana... Pode ser proposital, intencional ou não, né? Mas isso, quem fizer para o melhor algumas... trabalho vai ter conexão. É isso, o melhor trabalho, ponto. E tem 2 pontos aí, né? Tem com relação à qualidade do trabalho, pode ser que a Marcela esteja aqui e a Joana aqui, porque a Marcela tá fazendo um trabalho melhor. E pode ser que para você, por exemplo, a Marcela esteja aqui e a Joana aqui, porque o posicionamento dela tem mais a ver com você. Perfeito, conecta mais. E aí a Joana pode estar aqui e a Marcela aqui para uma outra pessoa. Você Perfeito. entende? Então, é exatamente por isso que eu acho muito lindo toda essa relação de posicionamento. Porque, pensando no mundo como um grande jogo, o mundo é muito grande. A internet é maior ainda. E você pode escolher se posicionar em qualquer lugar para falar com qualquer pessoa e conseguir o resultado que você quer. O mais importante de tudo é se posicionar. Porque se você não escolhe se posicionar, você é posicionado. Todo mundo tem uma posição na vida. Se você não escolheu aonde você quer estar, você foi escolhido. Perfeito. Entende? Então é muito melhor você escolher exatamente onde você quer estar e estar ali, entende? Sim, e assim, aí tem a questão da autorresponsabilidade, da pessoa ter ali realmente ferramentas ou ter como controlar isso, né? Ou de forma intuitiva ou assertiva ali, conseguir entregar o que ela realmente deseja, né? E eu faço um paralelo também, porque os clientes que eu atendo de consultoria, eu falo bastante de posicionamento também, talvez com esse viés, não com todo esse viés, digital, não mas tanto no pegando digital, né? esse viés aí de ou eu posiciono ou eu estou sendo posicionado. E o empresário, muitas vezes, ele se posiciona de um jeito que onde ele não quer ter uma posição. O que eu quero dizer com isso? O cara chega assim, meu time não vai. Ai, a minha empresa não fatura mais, o mercado tá difícil, tá em crise, tá blá 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 blá. Então ele vai ficando colocando justificativa, sendo que, cara, você tá mal posicionado, você não é o líder do negócio. Você não treina a sua equipe, você não cuida do seu dinheiro, você não cuida do time de vendas, você não cuida das pessoas. É óbvio que você não vai ter resultado. Você escolheu uma posição de coadjuvante. Isso, você tá na reserva e você tá olhando o jogo, o time jogar ali, todo mundo errado, e você não tá mexendo as peças. Então, quando o cara se posiciona, e ele nem sabe o que ele quer, né? Quando o cara não se posiciona, ele fica olhando, reclamando, mas sendo realmente uma vítima ali. Agora, quando o cara fala, beleza, então esse ano eu quero aumentar minhas vendas em X%. Eu quero ter mais X funcionário, eu quero crescer o meu número de lucro, meu número financeiro, meu dinheiro no meu bolso. Aí ele já teve primeiro uma ideia, um desejo, e aí a prática vai ser como é que ele executa isso todos os dias. Porque o cara chegar na empresa e falar assim, você tem que fazer, e ele não fizer a parte dele, não vai acontecer. Cara, você tá falando e a minha mente tá brisando de um jeito, porque assim, minha mente é altamente imaginativa, você já sabe disso, né? E aí quase nada.
eu converso com as pessoas e sempre passa um filme, assim, dentro da minha cabeça. Tem personagens, tem tudo, é um negócio louco. E aí, eu acabei de lembrar de uma cena, porque eu tenho uma história muito vasta, tá? Eu fui jogadora de basquete por 9 anos antes da maquiagem. E aí, eu lembro que em situações, por exemplo, num jogo, eu falei que a vida é um grande jogo, né? Tava lá o meu time jogando contra outro time, e aí, tipo, tava, nossa, pau a pau demais. E aí, tava chegando no final, e o meu técnico, por exemplo, precisava que a gente fizesse um esquema, uma estratégia para conseguir, enfim, fazer os pontos. Eu lembro até hoje que ele pedia o tempo como estratégia, pegava a pranchetinha, e aí na pranchetinha ele tinha ou a caneta que ele usava ou tinha pontinhos de ímã. E ele ia posicionando esses pontinhos de um jeito estratégico para que nós, no caso, depois de ele direcionar, a gente se posicionasse do jeito que ele conduziu, Para né? ter o resultado. E dentro de uma empresa, do jeito que você está falando, né? Eu falo de um posicionamento de uma pessoa perante outras no jogo da internet. Você Perfeito. falou lá no jogo de uma empresa, no jogo lá do Perfeito. game do business. Eu vejo Sim. muito isso. Um chefe, um gerente, um gestor tendo a visão macro ali da prancheta e posicionando. Mas não só posicionando como se os funcionários fossem apenas as peças. Eles precisam entender antes, tipo, pedir o tempo que ele pedia, entender a estratégia, daí sim posicionar e ir pro jogo Sim, mesmo. Né? mas e ainda até um passo atrás, ele precisa confiar. E a confiança é uma parada que não é assim, Gabriela, confia em mim. Não, Cara, é um negócio que você conquista. Então, assim, e isso. aí, muitas vezes a confiança, ela tá atrelada à questão da sua autoestima e como você se posicionou lá antes. Então o cara vai olhar e falar, meu, olha como é que ele tá com brilho nos olhos. Olha como é que ele tá acreditando que vai dar. Olha como é que ele vai pra cima do negócio Isso. e aí não tem como eu não ir junto. É isso. Porque o cara às vezes fica assim, ô galera, vamos lá, hein. Aí o cara fala, meu, mas ele tá morrendo antes de entrar no jogo, velho. Não vai dar certo, ele não vai conseguir entregar o resultado. E é isso que acontece. Às vezes o empresário ele tá apático, ele tá parado, ele tá cansado, às vezes porque tem dívida, às vezes porque tá cansado de 20 anos empreendendo e não tendo resultado. Enfim, ele vai ter um monte de justificativas. Mas se ele não der esse passo para trás para falar, peraí, o que é meu aqui? Então vou pegar isso aqui com força, mostrar pra galera lá ó, como é que se faz, e aí você mostra esse posicionamento com a roupa, você mostra esse posicionamento com as falas, com a narrativa, com a história que você conta. Quando o time enxerga esse contexto que é criado, ele acredita ou não acredita. E aí você tem uma empresa que dá resultado e uma empresa que não dá resultado. E às vezes o cara vai... Eu chego numa empresa lá, o cara fala, não, mas eu já falei um monte de coisa que você já falou. Tá, mas você falou como? Com qual intensidade, né? Que é outra coisa que vai fazer todo sentido. Com qual motivação? Com qual engajamento? Quando a gente fala de cultura de uma empresa, é esse engajamento. E aí no digital também é o engajamento, né? Então, assim, porque às vezes tem gente que eu acompanho também, que também tá no digital, ele fala, eu tô fazendo os posts, eu tô gravando os vídeos. Os posts. Eu tô fazendo os stories ali que pede, mas aí eu olho lá meus comentários, tem 7 comentários. Por quê? Porque ele não conectou no tom, no timbre, na intensidade, na cor, na vestimenta, não conectou a história dele com a do público, então tem tudo isso. Você falou uma coisa muito legal lá atrás, que é confiança não se pede, né? E lá no digital é exatamente a mesma coisa. As pessoas fazem o básico, praticamente pedindo do tipo, estou fazendo a minha parte, você tem que fazer a sua, seguidor. Pior, tem gente que reclama. Ai, vocês não estão me... Eu abro caixinha, vocês não respondem. Parece que vocês não querem aprender o que eu tenho pra ensinar. Não, elas não querem. De você não. É isso, tipo... Essa é a minha maior vergonha alheia. Quando as pessoas começam, tipo, fazer cutucões pros seguidores. Mendigando ali, tipo assim... Meu Deus, pelo me dá amor de taquicardia. Deus, me dá uma... Não faça isso. Por favor, não faça isso. Se você não tá sendo visto, não tá sendo reconhecido, é porque você não está se posicionando para tanto. A responsabilidade sempre vai ser sua. Mas é difícil. Mas não interessa. É sempre sua. Se você quer, você vai precisar lapidar de alguma maneira e decidir como você vai fazer isso, né? Exatamente. A autoridade, né? Se você não tá sendo lembrada porque você não foi importante ali, né? E aí você falou assim, através do tom de voz, da vestimenta, das cores, do todo.
uma das coisas que eu mais considero importante, assim, na vida, tá? Você sabe disso, né? É comunicação. Comunicação dos meus principais valores. E aí as pessoas pensam comunicação, falar, né? As pessoas já associam palavras e falar e tudo mais. 93, eu não me canso de falar, 93% da nossa comunicação é não verbal. Assim como 93% da nossa mente é inconsciente. Ou seja, quando eu tenho uma comunicação não verbal alinhada, eu estou me comunicando sem querer, mesmo sem dizer nada, com o inconsciente das pessoas. Ou seja, é uma comunicação muito mais forte, muito mais consistente, ela tem um poder de cola, de fixação muito maior. Perfeito. É lógico que apenas E é ela... muito natural também, né? É isso. Porque não é um negócio forçado. O cara olha e fala, nossa, eu gostei de você. É isso. Mas como você gostou? Não sei. Eu É olho isso. pra ela Faz e sentido, ela me conecta, passa. é bonito, Isso. transmite, Isso. entende? É óbvio que apenas parecer é vazio. Apenas mostrar é vazio. Você precisa verbalizar também. Ninguém que não fala absolutamente nada vai ter um resultado tão bom Sim. quanto uma pessoa que mostra e comunica, né, Perfeito, verbalmente. perfeito. E aí, então, aquilo que você diz precisa estar congruente com aquilo que você mostra. Até porque a nossa mente, ela tem um filtro ali, né? Ela tem ela tem um gatilho ali que quando ela olha, ela... Opa, A beleza. estranheza, Ela né? passa, ela passa ali no nível de segurança, beleza. Então, conectei. Então, vou te dar a permissão de você conectar comigo. E aí, na hora que você fala, se você fala uma papagaiada, Uma uma asneirinha. groselha, ali o cara ela cancela na hora. Fala, opa, pegadinha do malandro, nada a ver E o que você tá falando, É. não vou conectar com você. Então, é uma E se- farsa, né? E se você se vendeu pra pessoa por toda a imagética, por todo o contexto, ela meio que passa o pano, né? Tipo, existe essa parada de passar o Sim, pano. dá uma segunda chance às vezes. É. Segunda, terceira, quarta, É. quinta. E Mas o muitas inverso vezes, não é verdadeiro. O inverso não é verdadeiro. Isso. Muitas vezes, a pessoa que tá lá com a imagética conectada, com todo o storytelling, enfim, abriu ali pro público, conectou mesmo, ela pode ter falado uma asneira. A pessoa vai falar, mas será? Deixa eu pensar aqui se ela tem razão. Ao contrário, a pessoa te cancela na hora, ela vai no seu direct, ela reclama. Não que a pessoa que tá se posicionando não tenha direct, não tenha. Enfim, tem, todo mundo tem. Mas não existe a coisa da segunda oportunidade, né, nesse caso. Você pode até ter, mas você vai ter Já vai com uma um desconfiança, trabalho assim, muito né? grande para você reverter. É como muita gente fala em vendas, né? Ah, o cliente compra de você, ou ele percebe a sua autoridade com os primeiros 4 segundos ali, né? Uhum. No seu tom de voz, no apertar da mão, Uhum. no que você tá vestindo. E aí, pode ser que no primeiro momento ele fale, será que eu vou falar com ela? E aí, durante a conversa inteira, você vai tentar virar o jogo, mas você começa a perder. É muito desgastante. Então você pode até conseguir empatar ali, ir para um segundo jogo ali depois de novo. Se você tem um produto muito bom, uma marca muito forte, uma empresa boa por trás, pode até ser que o cara compre, mas você gastou uma energia que daria para você ter feito 2 vendas mais que leves, preço, né? Que custo. se você tivesse esse posicionamento muito melhor. Muito melhor. Fora Faz que, muito por sentido exemplo, isso. a falta do posicionamento reflete diretamente na falta de resultado, que reflete diretamente na falta de autoestima, na falta de autoconfiança, e isso vira um ciclo infinito que se retroalimenta. Quanto sim. menos você se posiciona, menos resultado, menos autoconfiança, aí você vai começar a ficar reativo, você vai começar a ficar vitimista, mimizento, vai acabar desistindo, entende? Vai ter pouco dinheiro, pouco resultado financeiro, pode ter dívidas. Aí seus relacionamentos externamente acabam não funcionando tão bem. Ao passo que se você fizer o contrário, eu tava falando isso hoje à tarde com a pessoa que eu fui visitar, né, pra falar sobre isso. E eu falei que é muito louco que a gente não imagina o quanto as coisas ressoam, tanto positivo quanto negativo. Porque uma mulher, imagina, uma empreendedora, por exemplo, eu tô começando, e aí eu tô nesse ciclo negativo e tudo mais, e eu sou casada, e eu tenho, por enquanto eu não tenho filhos, mas eu tenho a relação com a minha mãe, tenho relação com as minhas amigas. Quanto mais aquilo começa a dar errado pra mim naquele núcleo profissional, mais isso ressoa externamente. Eu vou chegar pé da vida em casa, eu vou brigar, eu não vou ter paciência, eu vou esperar que você me reconheça, coisa que eu não reconheço, eu não vou ter paciência pras pessoas, eu vou brigar com as minhas amigas, eu não vou querer estar com as minhas amigas, ou pior, eu vou fugir pra companhia das amigas, enfim, todas as relações acabam se prejudicando pelo reflexo de uma não ação ou de uma ação não alinhada. Ao passo que
Uma Ou o mesma resultado, né? O a resultado falta do negativo. resultado. Isso. É. Ao passo que uma mesma empreendedora, por exemplo, em outra área agora, ela começa a se posicionar de um jeito melhor. Primeiro, antes disso, ela começa. Ela passa a reconhecer a própria história. Ela começa a entender as coisas ruins, as coisas boas, entende o que ela tem de valor. Aí ela começa a conseguir posicionar isso esteticamente, começa a se vestir melhor, se apresentar melhor, começa a ser reconhecida por isso. Aí ela começa a conseguir conectar a fala de um jeito melhor, porque quando ela se olha no espelho, ela se compra. Ela fala, pô, realmente, eu tô com cara de dona da empresa tal. E aí ela começa a confiar nela. Quando ela confia nela, ela fala. Lembra que você falou do gerente, do dono, que tem uma fala morna, né? Então, essa pessoa que confia em si, ela já não vai ter mais uma fala morna, ela vai falar com convicção do negócio dela. Se ela tem todo esse conjunto, é natural que as pessoas comecem a chegar, é natural que ela comece a ter cliente, é natural que ela chegue em casa mais animada, contando as novidades, daqui a pouco ela começa a chegar com o resultado financeiro disso, e isso vai reverberando. E aí, por exemplo, se essa mulher tem filhos, se ela tá dando resultado negativo, com certeza isso pode refletir de alguma maneira Ela na tá tratativa plantando com um o monte filho. de coisa na cabeça dos filhos dela. Além disso, Negativo. o próprio relacionamento mesmo. Às vezes a falta de paciência, às vezes não ter energia, porque ela não conseguiu se abastecer de coisas boas que ela fez. Sim. Aí chega em casa, ela precisa fazer uma tarefa com o filho, precisa brincar com o filho, cozinhar pro filho, ela não tem energia pra isso. Ao passo que se ela tá fazendo, ela se muniu dessa energia, ela consegue ter uma relação melhor com o filho vai melhor na escola, o filho se relaciona melhor com o pai. Então, tudo ressoa de uma forma muito maior do que o que a gente pensa. Perfeito. Muito maior. E hoje eu tava falando exatamente sobre isso com a nossa cliente. E até fica um insight pra você. Se você tem dificuldade, medo, vergonha de se expor, se você tirar o filtro de você mesma e pensar que você vai ser o centro do julgamento, e você mudar isso, colocar o filtro no outro, entender que o que você tá fazendo é sempre em prol do outro, de uma forma ou de outra, passa a ser muito melhor, muito mais motivador, porque você entende que você pode ser julgado por uma pessoa, mas você pode ajudar 10. É a questão da pessoa, assim, ter... quando você pensa em você, é um movimento egoísta. Uhum. E tem gente que vai falar que, beleza, algumas coisas você tem que ser egoísta e tal, isso é um tema para outra história, né? Exato. Mas hoje o que eu quero trazer, assim, mas o principal ponto, aí vamos falar do último nível lá dos níveis neurológicos da PNL, quando a gente fala, tipo, de você servir, transcender. Então, é quando você pega aqui, eu tô aqui com você por você, não por mim. É quando funcionam os atendimentos, é quando funciona uma venda, é quando... Um exemplo, uma venda, eu tô com você aqui, se eu tô assim, nossa, fecha logo pra eu ganhar dinheiro, que eu preciso do dinheiro pra pagar o cartão, nossa, eu preciso que ela venda, compra de mim logo, meu Deus. Eu não tô nem te ouvindo. E aí eu começo a contar o produto, ó, compra esse produto. Ao invés de eu chegar e falar assim, viu, fala pra mim Qual o que a você sua dor? O precisa. que você precisa? Como eu posso Como te é que ajudar? eu posso te servir? Como é que eu posso te ajudar? Olha como eu estou aberto pra você. Diferente de eu querer entubar algo em você. Então, assim... E aí é o grande diferencial. Hoje, as pessoas odeiam que vendam pra elas, mas elas adoram comprar. E aí, tô falando de vendas, mas se eu te falar de consultoria, como é que é uma consultoria que vai funcionar? Se você tá pensando no seu, ó, me paga, me dá, é pra mim, eu não vou entregar. Agora, quando eu faço por você e pra você, é uma outra conexão. Sabe o que você falou que me veio à mente? Você falou da pirâmide dos níveis neurológicos. É uma ferramenta que tanto eu quanto você, a gente é apaixonado, porque Sim. ela se encaixa em absolutamente tudo, né? E aí eu paro pra pensar, como eu consigo pensar em transcender, em transbordar, se eu mal consigo me posicionar? Se eu não consigo... tem aquela questão de você só entrega aquilo que você tem, né? Isso, se eu não me Se eu não tenho preenchi nada, ainda, como é que eu vou se eu não entregar tenho pro nada, outro? não existe o que transbordar, então... Que é o autoconhecimento, de É o fato, né? autoconhecimento, Você exato. conhecer o seu... Muito Exato. bom. Eu sou muito apaixonada por esse assunto, assim, de verdade, me faz, até voltando no ponto do que estou fazendo hoje, enfim, eu sou muito apaixonada por isso, porque, assim, pra mim, todos os assuntos, todas as áreas, elas giram em torno disso. Não, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. É sobre entender quem você é, entender qual é o seu lugar no mundo, ocupá-lo e fazer o que você veio pra fazer. Perfeito. Entende? Então, Assumir essa responsabilidade. Exato. Tomar pra si, né? Tipo Exato. assim... Tomar pra si. Muita Perfeito. gente tem medo de ter a responsabilidade. Tipo assim... E falando de finanças, né? Até porque é um canal aí de finanças... Muita gente não dá certo financeiramente porque tem medo de ter o dinheiro que ela precisa ter. Tem medo de colocar lá... Lembra
quando a gente conversou uma vez do... Nossa, Ah, essa não quero ser história milionário. Cara, como não? Ah, porque eu não me vejo milionário. Mas o que você quer da vida? Ah, eu quero isso. Então, amiga... Faça as continhas. Você precisa ter pelo menos 5 milhões no banco, senão você não vai ter os seus sonhos. Ah, legal, então isso faz sentido. Mas e o medo de você conquistar isso? Porque às vezes vem algumas crenças, tipo, É muito melhor você se preparar pra menos e ser surpreendido com um pouquinho mais do que você se preparar pra muito e ser surpreendido com baque. Então, por isso que muitas pessoas, elas se preparam pra pouco e elas vão se conformando com pouco, porque relativamente é menos dolorido, sempre. entende? Muitas vezes existe uma ideia ou um sonho que a pessoa ela distancia porque ela tem medo de pegar aquilo pra si. Porque aí vem a questão da autoestima de não se sentir merecedor. Outra coisa que vem muito forte pra mim é essa palavra, né? Autoestima. Até porque é um dos pilares do meu trabalho. Que também é uma palavra muito banalizada. O que, na verdade, eu gosto bastante de ter um trabalho pautado em palavras banalizadas. Porque meu trabalho é desbanalizá-las, entende? Eu gosto muito disso. Mas não é ruim, porque você não tem assim... Tem muita gente banalizando. Quer dizer que tá na boca de muita gente, isso é bom. Mas aí quando você traduz e trazendo o processo verdadeiro, a pessoa fala, caraca, meu, como ninguém nunca pensou nisso antes. Isso. E na verdade é o básico, você tá trazendo o real significado das coisas. E aí quando a gente fala da autoestima em si, as pessoas só acham que a autoestima é aquilo que é palpável, que é estético, que é visual. Sim. Não. E tá muito, muito, muito longe de ser isso. Sim. Muito longe de ser isso. A autoestima é a base pra qualquer ação que você toma ou não toma. É quase que o balizador da sua coragem. Sim. É a sua autoestima. É como se fosse ali a porta, né? Que permite entrar ou não. Perfeito. Ou qualquer coisa, Eu gostei né? disso. É o balizador da sua coragem, do seu nível de coragem. Anota gostei. Aí. Então, assim... Pra mim, a autoestima, ela tá relacionada a tudo, não só resultado nos relacionamentos, mas financeiro. Tudo que você pode fazer ou não fazer depende da autoestima que você tem sobre você. Total. Então, é muito do que... Qual é o conceito que você traz, né? Aqueles níveis, né, de autoconceito, autoimagem e autoestima, né? Se você não tem um bom arsenal, um bom arquivo, né? Acervo de pensamentos positivos sobre quem você é ou sobre o que você acredita que você pode. É só conjunto de conceitos, é o que o Will falou ontem. Né? Conjunto de conceitos. Você fica muito fraco na hora de ter uma decisão. Porque aí esses baixos conceitos que você tem sobre si, ou sobre o que você pode, ou sobre o que você acredita, ele vai te dar uma imagem totalmente distorcida do que você é. Então, quantas pessoas a gente conhece, às vezes, que você olha pro cara e fala, meu, esse cara é gigante, meu. Esse cara é grande, olha a luz que ele tem no peito dele, olha o quanto que ele é maravilhoso. Aí você conversa com essa pessoa, ela fala assim, mas não sei se eu consigo. Autoimagem distorcida. Entendeu? Ela olha pra ela, tipo, sabe aquele desenho do gatinho olhando? Ele é um leão, mas... Isso, ele olha a poça ali, ele é um gatinho olhando e tem um leão atrás. Isso é quando é positivo, mas às vezes é o inverso, o cara é um leão olhando um gatinho. E é muito louco isso, porque às vezes, um exemplo, eu tô no dia a dia ali, às vezes fazendo entrevista com candidato, ou até mesmo uma pesquisa de clima na empresa, ou falando com o próprio empreendedor, e é muito louco como as crenças vêm muito forte, assim, às vezes o cara fala, teve um curso que eu tava ministrando, que a gente começou a falar de dinheiro lá e tal, o que é? O cara, não, eu quero ter muito dinheiro. E era um curso que, assim, só pra dar contexto pro pessoal aqui, era um curso que tinha muitos empresários, mas aí teve um empresário que falou assim, eu não quero ir sozinho, eu quero levar meu time. E aí ele pagou pra ter 5 ou 6 pessoas do time dele, que era a galera lá do operacional mesmo, assim, mas... E aí a galera tava lá e a gente comentando, não, porque você tem que ter uma mentalidade próspera, você tem que pensar e tal. Aí, o que é muito dinheiro? E, nossa, eu quero ter muito dinheiro. Nossa, eu quero ganhar muito, mas pra encher uma mesa, assim, de dinheiro. Aí eu falei, então, cara, mas fala pra mim, quanto que é muito dinheiro? Aí ele falou, cara, sei lá, uns 10 mil reais. Aí, tipo assim, todo mundo empreendedor na mesa olhou assim. Aí, tipo, teve um cara, não, mas quando o jeito que você falou pra mim, o cara falou, meu, eu pensei que você ia falar 50 milhões. Sabe? Tipo assim, porque pra ele o muito era 10 mil.
Porque talvez a realidade Sim, daquela pessoa e é, naquele dia... e é de se respeitar, mas Não, entende que é o que você exatamente. acredita que te limita? Então pra ele o máximo, muito dinheiro era 10 conto. E aí o outro empresário que às vezes ganha isso numa semana fala, não, 10 mil pra mim não paga. Se eu ganhar 10 mil, eu passo Eu tô fome. falido? Uhum. Por quê? Porque eu tenho que pagar... Tem lugar que o cara fala, meu, 10 mil é só meu aluguel. Entendeu? Tipo assim, e aí o cara fala, meu, não dá, se eu não faturar 100, se eu não ganhar, se eu não tiver no meu bolso 50 mil ali, eu não pago os meus custos. Então, é tudo onde é a realidade, aquilo que você enxerga e acredita. Então, às vezes você vai na entrevista e fala, viu, como que você quer se ver daqui 5 anos? Quanto que de salário você quer ganhar daqui 5 anos? Ah, se eu ganhar R$2.500, tá bom. Aí você fala, mas... E hoje, quanto você ganha? Ah, eu ganho 2. Então, em 5 anos, ela acredita Mas, que ela só vai poder produzir R$500 ô a amor, mais. mas isso é muito reflexo de não conhecer a sua própria história Perfeito. pra não entender, tipo assim, o que você consegue exponencializar em 5 anos. É tipo, é negligenciar tanto o que você já construiu, porque, cara, e eu não tô falando de valor monetário agora, tá? Mas qualquer pessoa em sã consciência entende que em 5 anos ela consegue replicar muita coisa se ela olhar pra trás e perceber os últimos 5 anos da vida dela. Se ela melhorar muito. Mesmo que ela não tenha feito nada, ela fez muita coisa. A questão é que as pessoas não conseguem enxergar. Não tem esse tempo de autorreflexão. As pessoas não foram incentivadas a olhar para a própria história, entendeu? E também não só isso, mas somando isso que você está falando, é a questão de superestimar o curto prazo e subestimar total o longo prazo. O brasileiro é muito assim. Tanto que a gente vê até que eu vou falar de novo de dinheiro, porque é mais o meu contexto aqui, né? Mas tipo assim, cara, a gente fala de salário mensal, não fala de salário anual. Tem muita gente que nem sabe quanto ganha no ano. Porque ela só sabe fazer a conta no mês. Eu ganho R$1.300. Tá, e no ano, quanto você ganha? Começa a contar, porque não sabe. Faz 1.300, fez 12 aí, amor. Entendeu? Porque não tem esse contexto. Você fala com um americano, ele nem sabe falar o mensal, talvez. Fala, As propostas salariais já são anual lá, né? Anuais, exatamente. Então, assim, e aí o cara, ele é sempre condicionado, e não só o funcionário, o empreendedor também. Você vai chegar na empresa e fala, quanto você fatura? Por mês? Tipo, tem tem empresa que fatura, o que ele tem é por dia. Quem é comerciante vai saber falar, ah, não, por dia eu faturo 4 mil por dia, eu vendo 7 mil por dia. Tá, cara, mas em um ano, quanto você fatura? É o prazo muito micro quase, né? Não é nem curto, é micro. É sempre no curto prazo. Então, assim, quando dá 31 de dezembro lá, todo mundo coloca 700 metas. Ah, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ficar rica, esse ano eu vou aprender a falar inglês, vou aprender a falar japonês, chinês, coreano. Aquele meme. Exatamente. Eu vou fazer eu vou aprender a falar. Vou aprender a falar. Vou fazer 10 mil coisas. Aí, dia 12 de janeiro, já não tá fazendo mais metade das coisas, ou muito mais da metade. E aí, em 5 anos, você fala, o que você vai fazer em 5 anos? Não sei, cara. Eu não sei nem se eu vou estar vivo. Cara, você entende que... Eu sempre vou trazer tudo pra posicionamento. Que isso é se posicionar dentro da sua própria história. É escolher hoje aonde você quer se posicionar na sua própria história em 5 anos. Isso. Em 10 anos. Entende? É muito louco isso, é muito louco. E aí, quando você tem esse posicionamento, você coloca lá ó, eu quero estar aqui. E aí, daqui eu vou pra cá. Por mais que dê errado, cara, já é melhor do que 99% das pessoas que não faz isso. Você consegue recalcular a rota, ótimo. Você recalcula a rota e sempre vai ter, muitas vezes, o ponto de muito melhor. Vai ser muito melhor. Por quê? Porque a gente também tem essa questão de olhar para o nosso... você pensa em 100. Eu quero aumentar 100. Aí você fala, não, quer saber? Vamos colocar 70? E aí, quando você vai ver, você faz 120, 150, às vezes 200. Então, normalmente, se você coloca um objetivo e persegue ele com muita força, cara, você vai conseguir dobrar, triplicar, fazer 10 anos, às vezes, em 3, em 2. Porque você teve muita energia ali colocada. Então, o primeiro ponto é ter esses posicionamentos mesmo, seja objetivo, seja meta, seja o que você vai fazer e como vai fazer isso. Mas isso é muito fundamental, muito importante, muito bom. Exato. E você me perguntou por que empreendedoras, né? Sim. No meio do caminho, acho que eu não respondi isso. Não. Cara, empreendedoras. É o que eu sou, entende? É de onde eu saí, é o que eu me tornei ao longo dos anos, é o que eu sou hoje, só que de uma forma lapidada.
E eu me enxergo muito, eu sempre me enxerguei como uma grande tocha na vida das pessoas. Tipo assim, eu vou acendendo, vou liberando o caminho, vou entendendo o caminho. Ao longo desses anos eu já descobri diversas coisas, já arrumei diversas soluções que funcionaram tanto pra mim quanto pra outras pessoas. E eu simplesmente não suporto olhar pra mulheres, mesmo eu me identificando com elas ou não, mas olhando pra elas enquanto mulheres, enquanto seres humanos, sabendo que tem solução e que elas podem muito mais do que isso, sabendo que eu trilhei o caminho e não simplesmente não dividi o elixir que eu encontrei, entende? Então, É pelo outro, né? É o servir, realmente. o meu grande propósito, realmente, de escolher empreendedoras é fazer com que elas entendam que elas podem muito mais. Que o negócio delas não é vender cílios, não é vender sobrancelha, não é vender semijoia, não é isso, é muito mais. E que para que elas consigam isso, elas precisam se posicionar. E uma vez que elas se posicionam naquilo, é aquela tal coisa de você fez uma vez, você já sabe o caminho, é só replicar. É mais fácil. Então, ela aprende a replicar isso em todas as áreas da vida dela. Exatamente. Então, Até por isso... porque é um negócio que muitas vezes a pessoa, vamos falar assim, ela comprou sua mentoria com um viés de profissional, mas o ganho que ela vai ter que na outra área que às vezes ela estava superestimada por ela é tão grande que ela nem vai lembrar do profissional, por mais que tenha um baita de um resultado, porque ela fala, nossa, meu marido começou a me olhar de um jeito que... Meu Deus, melhorou muito. Total. Agora a gente vai até fazer uma nova lua de mel, vamos dizer filho. assim. É, um novo filho. Então, assim, é exatamente isso. Então, nossa, meu profissional, mas a minha família começou a me reconhecer. Porque às vezes acontece aquele negócio, assim, não só com mulheres, mas o empreendedor na família ali, a ovelhinha negra ali, que tipo assim, mas será? A família não bota muita fé. Deixa fulano lá tentar, olha como é sonhador. Não bota fé nele, porque fica, mas eu vi esse menino aqui, eu troquei fralda dele. Você acha que ele sabe falar de dinheiro? Será que ela vai ser empreendedora mesmo? Ela tá tentando lá, tá sonhando, mas daqui a pouco ela vai querer vergonha na cara e arranjar um emprego, sabe? E aí, quando a pessoa se posiciona e fala, cara, esquece. É isso que eu quero. É muito mais... Ela vai ter um resultado tão grande que ela fala, meu, é isso. Era isso o tempo todo. Isso, é isso que eu queria. Por quê? Porque não tem como desligar. Não tem como desligar a Gabriela esposa, da Gabriela empreendedora, da Gabriela filha, da Gabriela... Não tem como. Então tá tudo junto. E aí, às vezes, essa questão do autoconhecimento, né? Você tá focado tanto numa área e a outra área é que dá o resultado. Quando você leva ela te dá base e ela te impulsiona. A tal da roda da vida, né? Exatamente. Ela te impulsiona para você conseguir mais. Porque não dá para saber o que vem primeiro, né? Então eu preciso estar bem financeiramente para estar bem no meu profissional. Eu preciso estar bem de saúde para estar bem no meu profissional. Total. Eu preciso estar bem como? Com o meu relacionamento, porque não sei vocês, mas já tentou ir trabalhar depois de ter tido um arranca-rabo com a sua esposa, com o seu marido? Cara, você vai com energia baixíssima. É bom. Então, ou se você acorda, olha no espelho, se vê uma pessoa ruim, feia, zoada, você não vai trabalhar bem. Você não tem energia, não tem como. Não tem como. Você vai chegar assim, como é que eu vou vender lá um contrato? Como é que eu vou atender bem um cliente se eu olho assim e falo, nossa, eu sou ruim mesmo. E assim, sabe o que me dói? Me dói mesmo e eu mal posso... E eu acho que talvez eu tenha escolhido isso por me doer tanto, sabe? Olhar para as pessoas e perceber que a grande maioria delas não tem a menor ideia disso que a gente tá falando e da importância que isso tem. Muita não gente acha tem que é a besteira. menor ideia, elas não sabem que, tipo, a grande solução tá exatamente aí. E eu acho que de tanto me doer e falar, meu, não pode ser, não é isso, eu preciso abrir o olho dessa galera, entende? E assim, uma das coisas mais mágicas, num geral, assim, pra mim, é que quanto mais eu ajudo outras pessoas, mais eu me ajudo. Claro. Mais eu ajudo outras pessoas, mais eu me ajudo. E sempre que eu falo a mesma coisa de jeitos diferentes, eu aprendo coisas novas. Isso é um valor muito importante pra mim. Então, por isso, eu sempre tô trocando com pessoas, sabe? Isso é algo que eu... Acho que dentro dessa jornada toda, me propor a crescer e ter esse propósito de fazer outras mulheres crescer me faz um ser humano melhor, entendeu? E é muito louco, porque eu sempre faço questão de falar isso, tá? Não é como se eu fosse a dona do mundo, não é como se eu fosse a melhor posicionada do mundo, não é como se eu já estivesse aqui.
ok, talvez eu esteja aqui para algumas pessoas que ainda estão onde eu estava no passado, mas tem outras pessoas que estão aqui e eu estou caminhando. E também não é como se tudo fosse fácil, porque falando aqui agora, enquanto Gabriela, consciente, tudo mais, dissociada de qualquer tipo de problema ou questão pessoal que eu possa ter, é muito fácil. Mas o autoconhecimento não é fácil, escolher se posicionar não é fácil, ir atrás do que você quer não é fácil, enfrentar o medo de julgamento não é fácil, mas ficar parada também não é fácil. Não ter resultado também não é fácil. Não ter autoconfiança também não é fácil. É aquele belo clichêzão. Você vai precisar escolher o que não é fácil. O qual não fácil que você quer viver, entendeu? Eu penso até que não é nem só escolher. Escolher até talvez seja, desse processo que você falou, até seja um pouco fácil. O difícil é você manter. Uhum. Porque, exemplo, escolher... Beleza, eu vou lá no autoconhecimento. A pessoa às vezes faz um curso de 2 dias, acha que já é a Isso zen, acontece né? muito. A pessoa zen, eu sou evoluído. Uhum. E aí, anos de buraco, né? Um posicionamento. Eu posso falar, não, agora eu vou me posicionar assim. Aí daqui uma semana eu já não tô me posicionando mais merda nenhuma daquilo que eu me propus, né? E aí você fica pedindo pro outro te ver. Você esqueceu que você parou de fazer, mas ainda quer que o outro te reconheça. Fez um dia e acha... É tipo guardar dinheiro. O cara guarda uma semana e fala, nossa. agora eu já aí sei. abre o cofrinho, mas só tem 10 reais, tipo... Eu já sei como. Eu fiz um curso de finanças lá. Eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu li o livro do T. Harv Eker lá. Tá, mas e aí? Tá, beleza. Você sabe, mas você faz? Uhum. Ou como você faz isso? Tem essa... E aí fica difícil, né? Então, assim, ter essa disciplina, talvez, que é a parte mais difícil, que é a maturidade, né? Sempre é. De você fazer a parte chata, né? Então, assim, muitas vezes a mente infantilizada, não importa a idade que você tenha, mas se você tiver um ponto ali infantil, você vai gostar sempre do que... é novidade, legal, gostei da garrafinha. Tá, agora você vai ter que encher ela todos os dias pra você beber água. Eu vou ficar com esse restinho aqui, vou guardar. Vou administrar esse restinho aqui, que é melhor, mais fácil. Exatamente. Então, muito bom, muito bom. E, então, já que a gente está falando de empreendedoras, do que você está fazendo de mentoria, que você comentou também que agora você já é host aí de um canal aí de podcast. O que é esse tal de Posicionare? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de um ser humano que gosta de falar bastante. Então, nada Você melhor... acha que ela falou, gente? O que você acha? Comenta aí se a Gabi falou bastante. Nem falei muito, não. Eu tenho potencial pra mais, acreditem. Pra mim é juntar o útil ao agradável, assim. É me comunicar, poder falar, poder aprofundar nos assuntos que eu gosto e sei, criar conexões, porque podcasts pra mim é sobre isso, é sobre trazer pessoas, histórias e dividir também o que a outra pessoa tem de bom, tanto para mais pessoas quanto pra mim também, que eu aprendo muito com a história das pessoas. E o podcast era algo que eu queria muito, já faz muito tempo. Mas dentro do Seja Vista mesmo, a gente tinha uma cacetada de coisa pra fazer. E aí, tipo, a gente tinha prioridades, como qualquer empresa, né? E aí, logo que houve a ruptura, eu falei, cara, uma coisa que eu quero fazer, que vai me alimentar, porque é algo que, além de eu gostar, vai ser uma forma de gerar autoridade, conteúdo, aprendizado para as pessoas e para mim. Falei, cara, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Tanto que meu posicionamento hoje no Instagram, a parte visual e tudo mais, ainda está sendo construída, porque as pessoas que eu tenho lá já me conhecem, então é secundário, porque a partir do momento que eu começar a impulsionar ou pôr o meu perfil para crescer, a identidade já tem que estar construída. Perfeito. Mas eu já tenho uma base de conteúdo onde eu posso mostrar credibilidade, a profundidade, conhecimento e tudo mais, que é o podcast. Então, pra mim é uma puta área, ainda é um mercado pouco explorado, apesar de ter grandes podcasts já no Brasil. Os menores, tipo nós, né, a gente, ainda tem muito mercado, porque ainda tem pouca gente que veio, porque também é um investimento, não é só sobre como você abre uma rede social lá e pronto, começa de graça, teoricamente, você precisa investir naquilo. Mas é algo que eu decidi investir porque eu vejo muito potencial de todos os lados, assim, aí o que é, né, o Posicionare. Depois... A gente é muito garoto propaganda. Vem comigo, que você brilha. Depois que eu decidi que teria um podcast, eu queria um nome, mas um nome que me representasse o que eu falo, que fosse legal, forte, bonito de falar, principalmente. E aí surgiu... Posicionare. Posicionare. E aí foi uma palavra que veio na minha cabeça, que não é uma palavra tão incomum assim. E aí eu fui pesquisar, Posicionare significa vou me posicionar em espanhol. É uma palavra bonita, tem um significado que faz sentido pra mim.
E o grande objetivo do Posicionário Podcast é trazer essencialmente mulheres, esporadicamente. Lógico que a gente pode trazer Vai ter um homens. mozão? Vai ter um mozão, vida. Se você quiser um mozão no Posicionário, coloca lá. Eu quero, inclusive, fazer um podcast, fica o convite ao vivo, na época do Dia dos Namorados. Vou ver se eu tenho agenda pra você. Você vai arrumar, meu filho, não tem querer, não. Enfim, o grande objetivo é trazer mulheres bem-sucedidas, mulheres que estão trilhando o caminho, mulheres que já trilharam o caminho, para falar sobre posicionamento, imagem, autoconhecimento, beleza, autoestima, as dificuldades, empreendedorismo. Eu acho que é um grande portal, realmente, para trazer assuntos que estão anexados realmente a um ponto central, que é o posicionamento. Então, esse é o grande objetivo e eu quero muito que o Posicionário cresça muito, porque eu tenho certeza que muitas mulheres serão beneficiadas, com certeza. Já estão sendo, né? Já tá rolando aí. Se você ainda não conhece o canal dela, vai lá, então, Posicionário Podcast. Tenho certeza que já o primeiro episódio já tá maravilhoso. Quando sair esse vídeo aqui, certamente já vai ter outros conteúdos lá de pessoas incríveis. Então, segue lá, Gabi, Posicionário Podcast. Como é que a pessoa te encontra nas redes sociais, mulher? Gente, eu tô tão feliz que eu me casei tem 3 anos com esse careca maravilhoso. E eu tive um processo, não de... Nem foi isso que você perguntou, mas quero contar. Foi um processo de... Não foi de assumir a minha identidade de casada, porque isso foi muito fácil pra mim, já que era algo que eu queria muito. Mas eu tinha um nome, que eu até brinco que era meu nome artístico, que nem é artístico, que é meu nome de verdade. Eu te falei pra você usar, né? Gabriela, eu usava o Gabriela Rossi Makeup, foi por muito tempo. Gabriela Rossi. Lá no Seja Vista eu já era casada, já tinha o Ribeiro, e ainda me apresentava como Rossi, e ainda era algo muito forte pra mim, sabe? E aí, com toda essa mudança de identidade, com essa nova fase, eu decidi trazer o Ribeiro, porque, enfim, reforça isso, reforça um novo momento, uma nova Gabriela, um outro quê de maturidade também. Ops, bati no microfone. E aí, eu decidi trazer o Ribeiro, realmente, agora pra minha marca. Então, vocês me encontram no Insta como @GabrielaRZRibeiro, porque, infelizmente, não tinha só Gabriela Ribeiro, que fica mais forte, mas Gabriela RZ Ribeiro. Mas não deixa de também representar a sua história. Minha né? história, com certeza. 2 nominhos. Porque não morre, né? É. No Spotify, Posicionário Podcast. No YouTube também, já deve estar a essa altura do campeonato. Não sei se a essa altura do campeonato meu blog já está no ar, mas fatalmente estará. E é isso. Estão todas e todos convidados para me seguir, porque realmente vai haver muita troca, muito conhecimento. Principalmente pra mulherada. Eu preciso tomar partido aqui, não adianta. Preciso me posicionar, né? Principalmente pra mulherada. Muito bom. E pra gente finalizar, qual que é a grande mensagem e o que você traz para as pessoas que estão com a gente até agora, que gostaram do conteúdo? Se você gostou, comenta aí qual foi a parte mais legal aí do que Se não gostou, comenta também, que comentário é sempre bom. Exatamente. Coloca talvez o que você discorda da Gabi ou de mim. O que você gostaria de... Imagina que você estivesse aqui comigo, nessa mesa aqui, o que você falaria para nós? Qual comentário você agregaria ao nosso bate-papo aqui? Certamente vai ser muito bem-vindo. E aí, o que você fala para esse público, para essa mulherada, para esses homens Eu tenho uma de negócios que estão te assistindo? Tem uma mensagem, tipo, praticamente pronta, que eu tenho dito em todos os lugares que eu vou, assim, que são maiores, que tem muito a ver com os meus pilares pessoais, o que eu acredito pra mim e, obviamente, o que eu trouxe pra dentro da minha empresa hoje, que são 3 coisas que eu acredito que pode mudar o mundo interior e exterior de qualquer pessoa e, consequentemente, mudar o mundo como um todo, sabe? Que são 3 palavrinhas, que é conhecimento, autoconhecimento e comunicação. Conhecimento, no geral, para você se tornar um ser humano curioso mesmo, sabe? Não simplesmente aceitar o que é dito para você sem pesquisar, sem se aprofundar, sem questionar. Enfim, você não precisa querer questionar tudo, o mundo inteiro, porque ninguém sabe tudo sobre todos os assuntos, mas pelo menos as suas áreas de interesse, as áreas aí que estão ao entorno da sua área de atuação, profissionalmente falando, por exemplo. Então, conhecimento, o autoconhecimento, que é como eu aplico o conhecimento que eu tive em mim e qual parte de mim, para qual parte de mim, aonde direcionar, enfim, quem sou eu, né, no mundo. E, por fim, não adianta ter conhecimento e se autoconhecer, mas não comunicar isso para ninguém.
Então, você precisa saber se comunicar. Quem você é, o que você faz, o que você quer, o que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita, até onde as pessoas podem ir com você, o que é negociável, o que não é negociável, o que é sua marca. Então, se comunicar. E aí, óbvio, comunicação, como eu falei no podcast inteiro, é verbal, não verbal, é tipo mergulhar nisso mesmo, para que daí, de fato, você consiga se posicionar na sua própria vida e no mundo realmente. Muito bom, muito top. Ah, eu quero agradecer o convite do meu mozão, foi incrível. Eu não estava, né, esperando. Foi um convite muito legal. E quero aproveitar para fazer uma declaraçãozinha, que eu te amo muito. Vamos juntos sempre. Valeu. Muito bom. Fiquei envergonhado, mas faz parte do Quem vê, processo. pensa, né? Pessoal, E você? Então, calma, eu já ia falar. Eu ia perguntar seu recado para as O meu pessoas. recado para você que está assistindo até agora, que você possa, principalmente, assim, ó, trabalhar essa questão do seu autoconhecimento. Às vezes tá meio clichê também, já tá meio... É uma das palavras que já estão que caiu, já né? desgastadas, né? Às vezes o cara fala, é papo de coach e tal, isso aqui lá. E, na verdade, sinceramente, assim, ó, tudo que você faz hoje tá atrelado ao que você acredita do que você pode fazer, aos comportamentos e principalmente o seu lado emocional. Então, assim, se você tá hoje com problemas financeiros, se você tá perdido na sua... Qual profissão você vai atuar, com o seu relacionamento, você não sabe se vai para frente, se vai para trás. Se você está dentro de um negócio e não faz ideia como melhorar, como crescer, como dar certo, é porque você ainda não olhou para você. Não olhou quem é você, e o papo do podcast também hoje foi muito sobre isso, né? De você se preencher primeiro por dentro, entender qual que é o seu posicionamento pessoal, para depois o seu posicionamento profissional vir à tona e os seus outros posicionamentos também. Então, para você conseguir tudo isso, você precisa mergulhar nisso. Você precisa enxergar você. Se olhar no espelho, não só na hora que tá escovando o dente ali, mas olha de verdade no fundo dos seus olhos e o que você quer da vida, cara. O que você vai fazer da sua vida de melhor? Porque eu acredito infalivelmente que todo ser humano veio para a Terra, você nasceu para fazer algo de bom, de maravilhoso. E toda vez que você entra numa normose ali, seja ela, eu vou escola, trabalho, e você segue ciclos sem ter um propósito, é muito vazio. É vazio para você, para as pessoas que você ama, para as pessoas que acreditam em você, e você pode ter certeza absoluta. Se você não acredita em você, olha para o lado. Muita gente está acreditando em você e você não está percebendo. Pode ser sua mãe, pode ser seu cachorro, pode ser seu vizinho, pode ser seu amigo, sua esposa, seu marido. Alguém está ali falando, cara, vai que dá certo, vai que eu acredito em você. Só que você não vai conseguir perceber e enxergar se você não olhar para dentro. Porque o máximo que vai acontecer é você olhar para a pessoa do lado e falar assim, nada a ver, você está falando isso só porque você me ama. Você tá, é coisa sua, não é minha. Então, não adianta a gente falar aqui. Você vai pegar esse conteúdo, às vezes, achar legal ou não, mas não vai mudar nada na sua vida, a não ser quando você preencher isso. Então, se preencha, busque esse autoconhecimento, tenho certeza que vai te ajudar muito. E eu quero te dar um recado também. Se você está gostando dos conteúdos, coloca aqui o que você quer saber nos próximos vídeos, né? E também te fazer um convite. Se você não conhece ainda o outro canal que nós temos no YouTube, é o Sem Dívidas Bancárias. Ali é especificamente que eu falo para quem tem dívidas em bancos, para quem está querendo se organizar financeiramente, conhecer um pouco mais aí do mercado financeiro, entender como funciona, né, essa dinâmica. Então, nas Sem Dívidas Bancárias, você vai aprender tudo isso no YouTube e no Instagram também. Então, você pode ir lá no Instagram do Sem Dívidas Bancárias, que tem esse conteúdo. E o meu Instagram, Márcio Carribeiro, onde você vai ter todo esse acompanhamento aí para empresários, empreendedores que querem melhorar as finanças, querem melhorar a parte do empreendedorismo e conhecer um pouco mais do meu dia a dia nas consultorias aí nas empresas e com as pessoas. Beleza? Então, te encontro no próximo canal, no próximo vídeo. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, meu amor. Foi muito bom, gostei, como sempre, é muito bom ter você na minha vida, na minha história, na minha trajetória. E com certeza foi incrível você participando aqui, transbordando esse conhecimento, que esse seu projeto seja como você, maravilhoso, muito iluminado. E eu tenho certeza que tudo até agora foi um grande aprendizado, uma vitória, e ela vai ser cada vez maior porque você merece. Lindo pra nós. Isso aí. Beijo, pessoal. Valeu, até mais, até a próxima. Tchau.